Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje, pois é galera, finalmente tá chegando o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Depois do grande evento que foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, esse novo filme da Marvel promete ser um evento maior ainda e juntar todos os outros universos que essa empresa já criou no cinema, pelo menos nos últimos 25 anos, vamos dizer assim, né? E por causa do hype dessa produção e por causa de algumas pistas que a gente já tem no trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu resolvi fazer algumas maratonas de críticas bem específicas aqui. A gente vai ter crítica de Quarteto Fantástico, como vocês já sabem, caso vocês me acompanham no Instagram, e a gente vai ter crítica também de todas as produções de X-Men, ou filmes do mesmo estúdio, por exemplo, como é o caso do Deadpool, que eu não tenho certeza se faz parte do mesmo universo, mas sabemos que tem a ver com X-Men, era da Fox, etc. Ou seja, resumindo, vou fazer crítica de todos esses filmes aí antes do lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E como é bastante filme, vamos logo começar essa nossa maratona com o que é o precursor dessa nova geração dos filmes de super-heróis. Será que X-Men ainda é um bom filme? Bom, caso você queira saber a minha opinião, te peço para antes de tudo deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Dessa vez eu falei o contrário, mas faz as duas coisas aí que isso ajuda pra caramba o canal a continuar crescendo. E agora sim, vamos pro que interessa. Já sabem, né? X-Men, ou no Brasil, X-Men, o filme. Filme dos anos 2000, dirigido por Bryan Singer, diretor que foi roteirista e dirigiu diversos outros filmes da franquia X-Men, e quando saiu da franquia fez alguns filmes mais ou menos. O mais ou menos e mais marcante desses mais ou menos, pelo menos pra mim, é o caso de Bohemian Rhapsody, um filme que eu acho bobíssimo, fraquíssimo, mas que todo mundo ama, não sei porquê, não sei o que as pessoas veem naquele filme. Porém, aqui em X-Men, Bryan Singer parece que tá na sua zona de conforto. Eu não sei como é que era a sua relação com os quadrinhos e eu ainda preciso reassistir os outros filmes de X-Men pra avaliar a direção dele naqueles filmes também. Mas o que eu posso dizer é que nesse filme ele mostra saber muito bem o que estava fazendo. E aqui no caso de X-Men, o filme, a gente tem um diretor que sabe o que estava fazendo sem ter exemplos, né? Hoje em dia você tem toneladas de exemplos, você tem diversas opções de filme para você olhar e saber como fazer, você tem a fórmula basicamente pronta. X-Men no filme criou a fórmula da Marvel muito antes de se imaginar que poderíamos ter um universo cinematográfico nos cinemas como temos hoje em dia, né? E se você parar para pensar no estilo de filme de origem, no estilo das piadas, no estilo de condução da narrativa, X-Men no filme é um clássico filme da Marvel, coisa que outros filmes da Marvel de outros períodos não são tanto, e aqui eu ressalto os 3 filmes do Homem-Aranha dirigidos pelo Sam Raimi. Tem um estilo mais próprio até de narrativa e um estilo também visual, né? São filmes que têm uma cara, né? E X-Men também tem a sua cara, mas você nota que o que o UCM fez no presente, né, de 2008 pra cá, foi uma coisa que eles beberam muito da fonte de X-Men. A fórmula da Marvel, que a gente tanto fala dentro do MCU, tá muito presente aqui, né? Como eu disse, nessa estrutura de origem de personagens, da maneira que a história é conduzida. E a gente não pode falar que X-Men é o melhor filme do mundo, que é o filme que tem a melhor trama do mundo, que é o filme mais original do mundo, nem que é o filme mais complexo do mundo. Não, X-Men é super básico, é bem basiquinho mesmo. Inclusive a trama se utiliza de diversas conveniências, de diversas facilitações, para que a história possa funcionar. E eu nem consigo sentir tanto esse senso de grandeza que às vezes o filme tenta transparecer. O filme tenta mostrar que é um problema global, mas na prática parece até um problema de bairro, porque as coisas são muito íntimas e muito pequenininhas ali, apesar de ser uma ameaça global, vamos dizer assim, né? Porém, X-Men, na sua simplicidade, é muito eficaz, ele consegue se sair muito bem dentro dessa simplicidade. E é o que eu sempre falo aqui no canal. Eu prefiro 1000 vezes filmes que são mais simples, mas que conseguem se aprofundar até um certo ponto e conseguem se desenvolver bem dentro dessa simplicidade, do que grandes tramas que tentam ser extremamente complexas e que acabam escorregando na banana e não conseguindo fazer nada dessa complexidade toda que é pedida. X-Men não tenta ser nada, e naquele pouquinho que ele tenta ser, ele é muito
muito grandioso, e isso é sensacional. E é engraçado que quando você reassiste X-Men hoje em dia, não é um filme que é tão marcante quanto os 3 filmes do Homem-Aranha, pelo menos pra mim não foi, né? Eu assisti X-Men uma vez só na minha vida, né? Mas quando você reassiste, você nota por que esse filme já se tornou tão icônico, né? Ele realmente já é um clássico dos filmes de quadrinhos e dos filmes de super-heróis, né? E esse icônico que o filme carrega em si, tá em todo esse estilo que o filme tem, né? Nessa simplicidade de contar a história, nos personagens que são construídos, que pelo menos alguns deles já são icônicos dentro desse filme, e até no visual do filme, que também é bastante marcante e acabou se tornando icônico, né? Vamos falar um pouco desse design de produção. Eu gosto bastante do visual de X-Men, o filme, né? Tanto do design de produção mesmo, da maneira com que tudo é concebido, com que tudo é pensado. Existe ali uma coisa que é próxima da realidade, mas aquela tecnologia avançada também é muito legal, é muito bonita, né? E é uma coisa assim que hoje ficou até meio vintage, né? Eu gosto bastante do visual desse filme e realmente é muito marcante. E na parte técnica da construção desse visual, o filme também se sai muito bem. Estamos falando aqui de um filme que na época teve 75 milhões de dólares de orçamento. Obviamente os valores seriam maiores hoje em dia, né? Os 75 milhões de dólares variam mais há 20 anos atrás, mas o que eu tô querendo dizer é que com esses 75 milhões de dólares o filme conseguiu fazer muita coisa realmente muito incrível, né? Obviamente, estamos falando de um filme de 2000, então existem efeitos que são datados, mas é aquele tipo de efeito que é datado, mas não é feio, que você nota que pra época aquilo lá era muito, mas muito bem feito, né? Os efeitos visuais são muito bem feitos e muito bem utilizados. Eu adoro elogiar filmes que sabem utilizar os efeitos visuais. Por quê? Porque na época, obviamente, a tecnologia era bastante limitada, então o filme utiliza os efeitos realmente aonde era necessário utilizar os efeitos, e aonde podia se virar com efeitos práticos, o filme se virou muito bem com efeitos práticos. E aqui eu tô falando de efeitos visuais mesmo, de efeitos especiais, de explosões, de bombas, de poderes dos heróis, mas também tô falando no estilo de alguns personagens, nas roupas, ou na maquiagem sensacional da Mística. Então o filme soube se virar muito bem com efeitos práticos, e isso transforma o filme num filme bonito até os dias de hoje. X-Men é um filme realmente muito bonito visualmente, e isso aqui é quase que consenso. E o filme também é muito bem dirigido, eu adoro a progressão da narrativa, é um filme que se desenvolve muito bem, que não tenta atirar para diversos lados. O filme foca basicamente em 2 personagens, em uma trama, e desenvolve ela de maneira bem convincente, e a história corre muito bem, sabe? O filme tem menos de 2 horas, é um filme gostoso, é um filme fácil, é um filme divertido, é um filme que é engraçado, é envolvente, é cativante, então você se sente fisgado pela história, você se sente fisgado pelos personagens e interessado a assistir aquilo até o final. E quando o filme acaba, parece que a sessão passou apenas meia hora, porque é um filme gostoso e bastante dinâmico. Além disso, a direção é muito eficaz na hora de mesclar cenas de ação com cenas mais tranquilas, né? Tem aqueles famosos alívios, né? E quando o filme tem as cenas de ação, todas elas são excepcionalmente bem realizadas. Obviamente não é, nossa, que cenas de ações maravilhosas. Não, é uma coisinha assim básica, né? Mas dentro do básico é tudo muito bacana, é tudo muito bem montado, bem coreografado. Estamos falando de um filme de 2000, entendeu? Se por acaso fosse um pouquinho mais estrambelhado, seria até um pouco mais fácil de perdoar. Mas não, um filme de 2000 é bem feitinho dentro das cenas de ação e tudo. Aí a gente pega filme de 2021, que o cara dá um murro aqui, o filho da puta vira a cara pra lá. É uma bagunça destrambelhada, né? E em 2000 a gente tinha esse filme super bem montadinho, super bem construído. Eu adoro as cenas de ação de X-Men. E como eu falei do desenvolvimento da história, né? A trama obviamente é super simples. A gente tem que relevar certas coisas pra gente conseguir engolir essa trama, mas no final o que importa é que a trama funciona e é bem desenvolvida. E eu adoro o embate entre essas duas mentes poderosas dos mutantes. Obviamente aqui eu estou falando do Professor Xavier e do Magneto, né? É um embate à distância, um embate EAD, né? Quase que intelectual, mas eu adoro esse embate entre esses dois personagens e essa meio que briga intelectual que os dois têm. Não sei se dá pra chamar assim, mas eu sei que eu gosto da maneira com que esses dois personagens se contrapõem dentro do filme. É sensacional e são dois personagens muito imponentes, né? Pelas suas vozes, pelo seu jeito de falar, jeito de caminhar. Agora eu fui bem filha da puta de falar jeito de caminhar. Mas pela sua maneira, eles são imponentes e eu adoro esses dois personagens, né? E ambos também têm um leque de capangas muito bacanas também. O leque do vilão, né, que seria o Magneto, é um pouco mais desperdiçado. A gente tem dois capangas dele ali, que eu não sei nem o nome dos dois, que é um que fica rosnando toda hora e o outro é um sapo.
né? Não gosto dos dois, não tem desenvolvimento, eles não são bem utilizados nem nas cenas de ação, a não ser em algum ou outro espacinho de tempo, não são carismáticos, não servem basicamente para nada, nem para serem engraçados. Então, descartáveis, né? Mas, por exemplo, a Mística, que capanga, que vilã sensacional, ela é imponente, o visual dela é muito marcante e ela é uma boa personagem também, então eu adoro, pelo menos no caso do Magneto, essa capanga. E quando a gente fala do arco dos heróis propriamente ditos, a gente tem ali a Jean Grey, a Tempestade, o Ciclope. Todos eles, obviamente, não são bem desenvolvidos, eles são bastante rasos, na verdade, né? Tem basicamente uma linha só de argumentação, mas o grupo compõe uma unidade que é muito bacana de se acompanhar. A interação entre esses três personagens é muito boa e muito cativante, e existe uma coisa nos três que faz com que a gente se identifique com eles com muita facilidade, que é o famoso carisma. Você pode ou não ter apego emocional com esses personagens por causa de outras mídias, né? Seja desenhos animados, seja quadrinhos, né? Eu, no caso, não tinha apego emocional, mas sei de gente que tinha apego emocional e acabou continuando com esse apego dentro do filme. Mas eu não tinha apego nenhum com esses personagens e quando assisti o filme eu me apeguei a eles muito facilmente por causa dessa facilidade de você se identificar com esses personagens, obviamente por causa do carisma que eles têm, né? E se a interação entre os três é muito boa, quando esses três interagem com a dupla de protagonistas do filme também é muito boa, seja em momentos de carinho, seja em momentos de atrito, e aqui em especial os momentos que envolvem o Logan e o Ciclope, e quando os dois começam a discutir ou ter algum tipo de atrito, é muito legal, serve até como um alívio cômico do filme, e é legal ver o arco dos dois se entendendo, se aceitando, se compreendendo, isso é muito divertido, né? Então é um filme que consegue construir muito bem esses personagens de maneira fácil da gente se apegar e se interessar por eles, né? Não são bem desenvolvidos, mas são interessantes. E quando a gente fala de bom desenvolvimento, a gente tem pelo menos o arco dos dois protagonistas. Aí no caso da Rogue e do Logan ou Wolverine, né? Interpretados por Anna Paquin e por Hugh Jackman, muito bem os dois. Gente, como a Anna Paquin era gatinha, né? Fala a verdade. Se eu tivesse a idade que eu tenho hoje em 2000 eu tinha 1 ano, mas se eu tivesse essa idade eu já ia ter crush nessa menina, porque ela realmente era gatinha. Agora tá velha demais pra mim, eu não gosto de mulher mais velha. Mentira. Ambos os personagens são muito bem desenvolvidos, eu gosto da maneira com que a problemática dentro deles é desenvolvida e gosto também da maneira com que a relação dos dois personagens é construída. É tão bem construída que não tem nem como você não se emocionar. E estamos falando de um filme simplesinho, que não vai muito longe, né? Mas pelo menos ele faz o feijão com arroz muito bem, sabe? São personagens que você se cativa, que você se interessa, que você torce por ele muito facilmente, e quando tudo dá errado você fica mal, e quando tudo dá certo, se você for manteiga que nem eu, você chora, porque é muito bonito. Eu poderia ficar horas aqui falando de como X-Men, o filme, é competente, mas acho que já deu pra vocês compreenderem o que eu tô querendo dizer. É um filme simples, mas é um filme que consegue se sair muito bem dentro dessa simplicidade. Você, obviamente, precisa fazer algumas ressalvas, aceitar algumas coisas não tão fáceis de aceitar assim, para que você consiga aproveitar 100% da experiência, mas não dá pra dizer que é difícil fazer isso. É muito fácil gostar de X-Men até hoje. É um filme que, sim, é um clássico, é icônico e merece o status que tem de ser esse grande pontapé inicial para essa longa saga de 20 anos de diversos filmes de heróis que foram lançados no cinema. Adoro o X-Men, inclusive vou assistir de novo em breve aí, porque é realmente um filme gostoso que eu não lembrava de como era gostoso assistir X-Men. Por isso que para X-Men, o filme, eu dou uma nota 7. E agora eu quero saber a sua opinião. Concorda comigo ou discorda? Já assistiu X-Men ou nunca assistiu? Se assistiu, gosta, não gosta? É um filme que marcou sua infância, não é? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, tá? Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que vai ter crítica da franquia inteira de X-Men e das outras franquias, Quarteto Fantástico, Deadpool e mais um monte de coisa, então fique inscrito aqui para você não perder essas novidades quando chegarem, tá? E dá uma olhada no canal aí que tem crítica de todos os filmes e séries do MCU e também tem crítica de todas as produções de Homem-Aranha. Deixa o like no vídeo, não sei se eu já falei, mas se não falei, deixa o like no vídeo que ajuda pra caramba o canal a continuar crescendo, e eu te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Por lá você fica por dentro das novidades que vão acontecer aqui no canal de Cinéfilo e as minhas outras novidades também, beleza? E é isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!